e tendo cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Amém. Então vamos, irmão, vamos louvar o Senhor. 94? Eu acho que é só o maior. Mesmo sério, assinava sol natural maior. Vamos convidar agora sem demora o pastor Natalino, nosso parente também. Deus abençoa. Primeiro vou pôr isso aqui no. Eu vou. Você não vai bater a mão no você. Não bate. Microfones. Microfone. Pode cair. Deixa eu pôr a cabeça onde você vai dar certo.
Obrigado, irmão. Bom, Paulo, faz uma oração para mim. Natalino? Senhor Natalino. Senhor, nosso Deus, já agradecemos por o que já foi realizado aqui, pela ceia. E agora, Senhor, queremos colocar por Deus nas tuas mãos, né? Assim também como o pregador, que possa estar que possa estar sendo feliz naquilo que vai falar, ver aí essa sabedoria necessária. E os corações nossos, Senhor, estão abrindo, né, para receber a tua palavra e por que possamos, através dela, viver uma vida melhor e glorificar o teu nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que merece. Por isso, nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe. Quantas horas eu posso pegar? Dá uns 10, 15 minutos a mais. Só ele que sabe, fica a porta. 1h30 mais ou menos? Irmãos, uma boa noite a todos. É uma honra estarmos aqui. Semana passada, após o culto, a primeira pessoa que eu comentei, a nossa irmã Maria Alice, depois o irmão Zaqueu, o desejo de vir para fazermos uma visita à igreja. Foi nesta igreja que eu fiz parte muitos e muitos anos. Me converti aqui e a gente se sente bem, como a minha esposa também, de estar entre os nossos irmãos em Cristo. A igreja de Santa Cruz vai bem, Deus tem nos abençoado. Esse tempo atrás realizamos 2 batismos, irmão Agelto Martins, esposa da nossa irmã Maria Martins, e também a nossa irmã Creonice Aparecida Barbosa. E há também um bom número de visitantes lá também. Está indo bem, graças a Deus. E dei satisfação aos irmãos, o irmão Aurelino, que estaria nessa noite aqui com os irmãos. E o irmão Aurelino manda saudação e lembrança a todos os irmãos que aqui estão, tá bom? E a nossa irmã Maria Alice falou, puxa vida, que bom, eu gosto de estar entre aqueles irmãos, são amáveis, não é verdade, irmã? Então, e é uma honra mesmo estarmos aqui e rever uma família maravilhosa lá atrás, meus amados, todos, o nome do irmão? Damião, faz tempo que eu tenho conhecimento com ele, e todos os irmãos que aqui estão. Irmãos, sem perca de tempo, vamos estudar um trechinho da Palavra de Deus. Vamos estudar Salmos 34. Nós vamos ver hoje o Salmo de Davi, quando ele mudou seu comportamento diante de Abimeleque, que o dispensou e ele partiu. Como nós sabemos que Davi estava fugindo do rei Saul, que perseguia ele por maldade e medo de perder o trono, o poder. Mas a Bíblia nos mostra, como foi no caso de Nabucodonosor, quando Deus diz que Deus coloca no trono e Deus tira. Tudo está no controle de Deus. Não adianta o homem brigar e nem querer tirar a vida do seu companheiro. E ele perseguiu de todas as formas para fugir da presença de Saul. E Deus era com ele. Davi era considerado o segundo coração do Senhor. Sabemos que ele teve sim seus altos e baixos, mas ele era um homem humilde. Ele reconhecia o seu pecado e chorava o seu pecado, e ele alcançava o perdão de Deus.
No Salmo 66, verso 18, está escrito, ele mesmo deu a entender, se eu atender a iniquidade do meu coração, o Senhor não me ouvirá. O que significa iniquidade? Injustiça, maldade no coração. E onde há maldade, também não há garantia de ser ouvido por Deus. No capítulo 1, verso 9 da primeira carta de João, está escrito, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda a injustiça. O amor de Deus é completo para conosco, mas Ele quer que o seu povo seja obediente a Ele e seja humilde e reconheçam as suas fraquezas. São pessoas assim que Deus vai usar. Pessoa assim. Deus não admite um tipo de orgulho, né? Eu sim, eu faço, eu sei que eu faço, eu decido, eu sou perfeito. Não tem ninguém perfeito na face da terra. A própria palavra de Deus diz ao mundo inteiro, todos pecaram e destituídos, separados ficaram da glória de Deus. Desde os nossos primeiros pais, Adão e Eva, quebraram a comunhão com Deus, toda aquela glória que eles tinham obscureceu e afetou toda a raça humana. Graças a Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Nele nós alcançamos o perdão dos nossos pecados e a nossa salvação, porque Ele diz, todo aquele que crê em mim tem a vida eterna, mas seja um crer genuíno e verdadeiro, a ponto de renúncia deste mundo, de tudo, e agora viver para Deus, para a glória dEle, cada dia. Os irmãos passam a ser um instrumento na mão de Deus, cada dia. A luz perante este mundo, ser um exemplo perante este mundo, tão cheio de pecado, de imoralidade, de corrupção, de tanta injustiça. Por multiplicar o pecado, o amor de muitos está se esfriando. Mas o amor entre os irmãos não pode. Tem que ser cada vez mais calor, mais fervoroso, uns com os outros, em família, porque nisso também a gente dá testemunho perante lá o mundo, que somos diferentes deste mundo. É uma lição para todos nós, né? Vamos então fazer uma leitura, pequena leitura aqui, e vamos tirar algumas lições que eu não quero tomar todo o tempo. Até minha esposa me alertava, cuidado, que depois já é a ceia dos irmãos, nós vamos celebrar a ceia, mas primeiro, antes de me transmitir a palavra, capítulo 34 e verso 1 em diante, que diz assim, eu bendirei ao Senhor em todo o tempo, seu louvor estará continuamente na minha boca, a minha alma a fará se gloriar no Senhor. Os humildes ouvirão isso e ficarão felizes. Magnificai o Senhor comigo e juntos exaltemos o seu nome. Eu busquei o Senhor e Ele me ouviu e me livrou de todos os meus medos. Eles olharam para Ele e foram iluminados, e as suas faces não foram envergonhadas. Até aqui por enquanto. Que Deus me dê sabedoria. Primeiro, aqui no título, traduzido aqui no hebraico para o português, mostra que Davi mudou o seu comportamento na presença do rei Abimeleque. Por que motivo? Nós já dizemos no começo, que lá esse rei era o rei dos filisteus, que recebeu a ele, que o tratou super bem, viu nele justiça, não viu nele coisas traiçoeiras nele, mas um rei que respeitava o outro rei. Esse rei, como está aqui no capítulo 21 e versículo
10 em diante, pode ficar onde estão, mostra que quando Davi foge para Gate, na terra dos filisteus, fugindo de quem? De Saul. Ele diz aqui: e Davi se levantou e fugiu naquele dia por temer a Saul, ter medo do rei Saul, que perseguia ele, e foi para Aquis, o rei de Gate, Aquis. E os servos de Aquis lhe disseram: não é este Davi, o rei da terra? Não cantavam eles uns aos outros com danças, dizendo: Saul feriu os seus milhares e Davi os seus 10 milhares? E Davi guardou essas palavras no seu coração e ficou temeroso de Aquis, o rei de Gate. E ele mudou o seu comportamento diante deles e fingiu-se de louco em suas mãos e arranhou as abas do portão e deixou a sua saliva pingar sobre a sua barba. Então disse Aquis aos seus servos: eis que vedes que o homem está louco. Por que então o trouxestes? Tenho eu necessidade de loucos para que trouxesseis esse companheiro para agir como um louco na minha presença? Então entrará este sujeito na minha casa? Só falar essa expressão, entrará esse sujeito em minha casa, é um tipo de desprezo. E ele se viu em perigo. Em outras mensagens, no mesmo livro de Samuel, ele mesmo elogiou Davi, dizendo: você é um homem diferente do que eu conheço. A gente vê aqui, irmãos, que o povo de Deus, que teme ao Senhor, que anda nos caminhos de Deus, não vai ter uma vida de mar de rosa, não. O viver a justiça, o fazer a vontade de Deus, obedecê-lo, a sua chamada e andar passo a passo com Ele, incomoda muitas gentes, porque o mundo hoje, nos nossos dias mesmo, é normal. O mundo quer viver de qualquer jeito. O mundo quer viver segundo a sua vontade. Neste mundo, nas trevas tudo se esconde, e quando a luz, que são os senhores, estão presentes, incomoda eles, atrapalham a eles, como Davi passou por esse momento difícil. E aqui no Salmo, depois que saiu da presença de Aquis, ele escreveu esse salmo, dizendo: eu bendirei ao Senhor em todo o tempo de minha vida. Isso que ele quis entender, dar a entender. Seu louvor estará continuamente na minha boca. A minha alma se gloriar, se orgulhar no Senhor, e os humildes ouvirão isso e ficarão felizes. Por quê? Porque Deus me socorreu. Porque Deus me ouviu, Deus me salvou de muitos perigos e tem me salvado. A própria palavra de Deus fala para nós, para cada um de nós, em nossos dias hoje: neste mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, disse Jesus, eu venci o mundo. Por causa da justiça, por causa do Evangelho, da salvação 100% em Cristo Jesus, o mundo rejeita, porque o mundo hoje, o homem como todo, como nos dias de Jesus, queriam chegar até Deus através das obras da lei, e outros métodos como nossos dias de hoje, nos seus próprios esforços. Quando o homem pensa de fazer isso, ele está querendo glória para si. Eu fiz para conseguir, eu fiz para estar lá. E Jesus dizia sempre no Evangelho de João, ele diz no Evangelho de João, capítulo 14, verso 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Você quer chegar até Deus? Quer fazer parte de um reino justo e perfeito um dia? Bem-aventurado aquele que tem fome e sede de justiça. Quem nos preparou foi Cristo.
através do seu sofrimento, através do seu sangue derramado na cruz do Calvário, única obra perfeita que Deus aceitou para a nossa salvação. Por isso que ele disse: todo aquele que crê em mim tem a vida eterna. Não vem das obras, dos feitos de ação do homem, de esforço de homens. É um dom de Deus, uma dádiva, um presente de Deus. O que? A salvação. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Deus não dá o direito para homem nenhum falido deste mundo, no pecado, que todos estão mortos espiritualmente, que conte, que se glorie, que se orgulhe diante de Deus. Ele tem que ser humilde e reconhecer Jesus. Graças a Deus por Cristo, por ter deixado o seu reino nos céus e a sua glória, e ter vindo dar a sua vida por nós pecadores. Este favor nós devemos ao nosso Deus, divinamente falando. É o que Davi, nos seus dias também, glorificava a Deus. O mesmo Deus do dia dele é o nosso Deus hoje, e será eternamente, até a vinda de Cristo. Que Ele cuida do seu povo, nos momentos difíceis, de perigos, de morte, que todos nós hoje, aqui no sudeste, aqui no sul do Brasil, nós temos ainda sossego e paz, mas há lugares no mundo, por todo lugar, perseguições de morte. Na Síria, umas 2 semanas atrás, foram mortos dentro do templo vários irmãos lá na Síria, por aqueles governo tirano e terrorista que tomou o poder de Assad. Eles achavam que ia melhorar o regime, muito contrário. Então, a perseguição na Coreia do Norte e muitos outros lugares. Odeiam a Cristo, odeiam o Evangelho, como odeiam o povo de Deus, como Davi também era odiado, porque levava a sua vida séria com Cristo. Mas Deus também, lá em Efésios capítulo 5, verso 11, Ele nos exorta: não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, lá de fora, o sistema deste mundo pecaminoso. Vocês não comuniqueis mais, mas é condenar, que a vida de vocês seja diferente do mundo lá fora, que vocês sejam uma luz para atraí-los para Cristo. Não ter saudade do mundo de pecado. O crente em Cristo, verdadeiro nascido de novo, não tem essa saudade. Tem lutas? Tem, mas tem prazer de servir a Deus, ser fiel a Deus. Porque ele diz aqui: vou louvar meu Deus todos os dias, porque Deus está sempre presente para cuidar de nós. Ele mesmo diz: estou convosco até a consumação do século. Mateus 28, 20. Ele está conosco, Ele não desampara, Ele não nos deixou sozinhos. Ele está sempre presente para cuidar de nós. E o seu louvor estará continuamente na minha boca, com as cordas vocais, louvando a Deus, como fizeram agora nesta noite, como estão os irmãos lá em Santa Cruz neste momento. Mas o louvor também tem que ser no nosso dia a dia, através das nossas vidas. Se for ao contrário, nós vamos distanciar as pessoas de Cristo. E se eles se perderem, nós somos culpados do sangue deles diante de Deus e vamos prestar conta diante do Senhor naquele dia. Por isso que ele diz aqui ainda, voltando, continuando, Davi convida, no verso 3, magnificai, é uma ordem imperativa, magnificai, exaltai o Senhor comigo, e juntos exaltemos o seu nome, louvamos o seu nome, como Maria lá em Lucas, capítulo 1, 46 a 47, quando ela recebeu a notícia que ela seria o instrumento do Filho de Deus vir ao mundo trazer a nossa salvação, ela disse: a minha alma engrandece meu Deus, meu Salvador. Ela exaltou, porque ela seria o instrumento, uma mulher abençoada, agraciada por Deus,
para que o Salvador chegasse ao mundo. Como não vai ser a sua recompensa? O crente, cada dia, nos momentos bons e nos momentos difíceis, ele deve estar sempre louvando e agradecendo a Deus por tudo que Ele tem feito e já fez por nós, pecadores. Em tudo dai graça, porque isso é a vontade de Deus em Cristo Jesus, disse Paulo em 1 Tessalonicenses 5,18. Ele quer que o seu povo seja uma pessoa grata, agradecida por tudo que Deus fez. Isso acompanha a humildade. O orgulhoso não está nem aí, ele quer ser louvado, mas o homem tem que aprender a louvar a Deus na sua vida. Eu busquei o Senhor e Ele me ouviu e me livrou de todos os meus medos. Davi tinha medo. Ele tinha problemas em volta de Israel, do seu povo. Ele tinha problema dentro da sua própria casa. Ele estava em perigo sempre. Que um dia ele deu a entender na mensagem, no Salmo, na Bíblia. Ele diz que adiantaria a ele estar rodeado dos seus exércitos, homens de guerra, preparados. E se Deus não fosse com ele? Cristo mesmo disse para nós também, no Evangelho de João, capítulo 15, verso 5. Sem mim, nada podeis fazer. Nós seremos fracos. Mas com Ele, nós teremos vitória. Paulo diz, tudo posso naquele que me fortalece. A glória sempre é para Deus. Gratidão a Deus, sempre. E nós temos exemplos nas Escrituras. Por isso que ele convida o seu povo, vamos juntos louvar e exaltar o Senhor e o seu nome, porque Ele é bom. Eu busquei o Senhor e Ele me ouviu e me livrou de todos os meus medos. Eu busquei, mas um dia Ele disse também, se eu atender a iniquidade do meu coração, o Senhor não vai me ouvir, vou estar sozinho. Por isso que o crente em Cristo, quando vai depender de um favor de Deus, seja na saúde da família, seja para o emprego, seja para o trabalho, pela sua saúde, assim, primeiro, faça um check-up na sua vida. Se a consciência sua não acusa em nada, pode ir em oração e Deus vai te atender. Como está escrito no capítulo 15 do Evangelho de João, verso 7. Se vós permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedis o que quiserdes e vos será feito. Quer dizer, em obediência, fazendo a vontade de Deus, andando passo a passo com o Senhor, porque Ele vai cuidar de vocês. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, para que todas as outras coisas vos sejam acrescentadas. Deus tem que estar em primeiro lugar nas suas vidas, e a sua obediência e a sua retidão a Deus. E Deus tem prazer de cuidar de vocês. Nós temos uma bênção abençoada por Deus. A bênção é essa, é a obediência. Consequência é desobediência. E Deus quer que nós estejamos em dia com Ele, e Ele vai cuidar de nós, como Ele fez em Cristo, trazendo-nos a salvação, e os seus nomes, os que vão crer em Cristo, os seus nomes registrados no livro da vida, vida eterna para sempre, que nunca mais será tirada. Tudo isso nós devemos a Cristo, a Deus. E Ele me livrou de todos os meus medos. Como está escrito aqui no Salmos 32, se não me engano. Sim, no verso 34, capítulo 34, verso 7, desculpa. O anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra.
Aí, ó, quantas garantias que nós temos aqui. O anjo do Senhor está à nossa disposição, como está no capítulo 1, verso 14 de Hebreus, a nosso favor. Anjo significa mensageiro, é rápido, como fogo, e obediente a Deus a nosso favor. Ele está cuidando da gente cada dia, através da palavra aqui. Eles olharam para Ele, para Deus. Quem? Os humildes, o povo de Deus, e foram iluminados espiritualmente, e as suas faces não foram envergonhadas. Quando é que a gente passa vergonha? Quando nós estamos desagradando a Deus e precisamos dele, Ele não vai nos atender. E os nossos inimigos têm vitórias sobre nós. Por isso que a Bíblia também fala em Efésios, capítulo 4, verso 27, não deis lugar ao diabo, ele não dorme. Vigie sempre, o crente tem que estar em vigilância, em oração, e andando passo a passo com Deus, é no trabalho, em qualquer lugar, em espírito ao Senhor, e o diabo fugirá de vós, que ele faz de tudo para nos destruir, para nos derrubar, seja no trabalho, seja no comércio, seja em casa, seja na igreja, pode acontecer. Nós temos que estar sempre preparados como soldado para a guerra. E nós temos aqui soldado pior do que, aliás, inimigos piores do que um campo de batalha. A gente não luta com o sangue nem com a carne, mas com as potestades do ar. O crente que está em dia com o Senhor não passa vergonha. Verso 6, este pobre, Davi está mostrando aqui, homem clamou e o Senhor o ouviu, e o salvou de todas as suas dificuldades e sofrimentos, como ele atravessou dias difíceis de sofrimento, perseguições de todos os lugares, perigo de morte, mas o inimigo não atingiu a ele, por quê? Porque Deus tinha um propósito na vida dele, tinha um propósito na vida dele. Ele foi um homem tirado dos currais, cuidando de animais, para ser pastor de Israel, para cuidar do povo de Israel, para apacentar o povo de Israel, como um capitão, como rei. Ele alcançou uma posição muito importante, e ele foi obediente a Deus o tempo todo, e Deus é com ele, e da geração dele, da linhagem dele, virá o Messias, que vai reinar no milênio, onde será um lugar de paz, um lugar de justiça, um lugar de igualdade, um mundo novo, depois do milênio, um mundo novo, tudo novo, transformados. Vai ser os dias de delícias. O governo é Cristo. O anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livras. Provai e vede que o Senhor é bom. Está vendo? Deus é bom, Ele ama você, como aquele verso que fala a Bíblia inteira, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, não morra, não seja humilhado deste mundo, perante as potestades do ar, mas que tenha a vida eterna. Os senhores são muito amados por Deus, por isso que Deus quer que o amor seja correspondido, que a chamada dele para ele seja obedecida, é para o teu bem. Deus é bom, Deus é misericordioso para conosco. Abençoado é o homem que confia nele. Tem um salmo no 125, verso 1. Ele diz: os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abala.
mas que permanece para sempre. As tempestades da vida vêm, mas quem está no Senhor, confia em Deus, não será abalado, porque Deus está cuidando dele. Os que confiam no Senhor e descansam nele. Temei o Senhor, vós seus santos, falando com os senhores nessa noite e hoje aqui. Temei, obedecei. Por quê? Porque não há escassez, falta para aqueles que o temem, que lhe obedecem. Deus não vai deixar faltar nada para você. Davi mesmo falou no Salmos 37, verso 25. Fui moço, hoje sou velho, mas nunca vi o justo desamparado e nem a sua descendência mendigar o pão. Porque Deus não deixa faltar o nosso pão de cada dia, Deus não deixa faltar o emprego, Deus não deixa faltar o nosso trabalho para a gente. O pouco sempre a gente vai ter, porque se Deus permitir isso, fale o poder dele. Que Deus é esse? O mundo vai tirar zombaria. O servo de Deus são trabalhadores, não são pesados para os outros. Procura ganhar o seu pão com o seu suor, e Deus vai lhe dar força, Ele vai cuidar de você. Por quê? Nós estamos vendo aqui, porque Ele é bom, Ele é diferente de políticos e de tudo, Ele é bom, mas Ele quer obediência com Ele, que o teme, e que não envergonha Ele neste mundo, que os senhores, que nós sejamos um orgulho para Ele, uma luz perante esse mundo, diante dEle, na face do nosso Senhor Jesus Cristo. E Ele compara aqui também, os leãozinhos carecem de alimento e sofrem de fome, mas aqueles que buscam o Senhor não terão falta de nenhuma coisa boa. Não tem falta. Por quê? Porque vocês ainda têm muito mais valor do que os animais. E Deus cuida dos animais. Porque vocês são propriedade dEle. O que são dEle, Ele não vai deixar faltar nada. Senão Ele vai ser criticado. Olha lá, ó. Tirou um povo de onde nós estávamos para morrer de fome no deserto. Porque o mundo gosta, fazendo bem, a crítica e perseguição, e se der motivo para um mundão, então, pior ainda. O mundo não perdoa a gente. Ele diz aqui: vinde, vós crianças, espiritualmente falando, escutai-me, eu vos ensinarei o temor do Senhor. Vou dar exemplo de obediência na minha vida perante vocês. Por isso que é igual na família. Quando um pai, uma mãe vai exigir dos filhos uma coisa, se eles não são exemplos. Como o pai vai dizer: filho, o dia que eu pegar você fumando, você vai apanhar de mim? Se ele é o primeiro a soltar fumaça no rosto do filho. Ou beber. O mundo vive assim, mas o povo de Deus tem que ser um exemplo de vida. Muitas vezes sofrer, se sacrificar, e sacrificar até as suas vontades para ser um exemplo para este mundo. A nossa vida tem que ser diferente neste mundo, diz a Bíblia. Que homem é aquele que deseja a vida e ama os muitos dias para que possa ver o bem? É uma pergunta. Quem que não ama a vida? Quem que não quer ter uma vida longa para a glória de Deus sempre? Para servir a Deus?
para ver dias melhores, para ver os filhos se formando, ver os seus netos, bisnetos, tataranetos, se for possível, estudados, preparados, e melhor ainda, no Senhor, servindo a Deus. Qual é o segredo disso? Qual é a receita para chegarmos nessa posição? A Bíblia fala aqui também para nós em Cristo Jesus. Ele disse: guarda a tua língua do mal e os teus lábios de falar malícias, tolices. Esse pequeno membro aqui é um perigo. Ela põe o fogo no mundo. Ela, por causa desse pequeno, a língua faz haver destruição de guerra, sofrimentos e mortes. Isso aqui é perigoso, tem que deixá-la presa dentro da boca. Quer ver dias melhores? Porque nos dias dele, talvez que havia muitas línguas compridas nos seus dias, nem homem nem mulher. Cuidado, quem fala demais. Temos que aprender, converter as nossas línguas para a glória de Deus. Nem em casa, nem para o marido, nem para a esposa, nem para ninguém. É uma lição para todos nós. E ele diz aqui, vou ser rápido, porque eu sei que os irmãos trabalharam hoje, estão cansados. Ele diz: afasta-te do mal cada dia, faz o bem, busca a paz uns com os outros e com todos, até perante os inimigos lá fora, e persegue-a, agarra o bem e a paz. Com Deus nós temos paz. O mundão é perigoso, nós temos que andar com sabedoria perante este mundo, pensar mais e falar menos. É o que a palavra de Deus nos ensina. E ele diz aqui ainda, sabe por que temos que pôr isso em prática? No verso 15 ele diz: porque os olhos do Senhor estão sobre os justos. Vocês são justos no Senhor. A igreja de Corinto teve muitos problemas, muitos, mas eram considerados justos e santificados no Senhor. A face do Senhor é contra aqueles que fazem o mal, para cortar fora, para lançar fora a sua lembrança da terra, para não deixar nem saudade. Para não deixar nem saudade. Muitas vezes pessoas amáveis, amigos, companheiros de trabalho, como nós comentávamos agora de pouco, antes do culto. A gente olha, tenho saudade daquelas velhas pessoas, companheiras, que nós trabalhávamos juntos, como era gostoso, como eles deixaram a saudade. Mas muitas vezes pessoa má, pessoa ruim, a gente, ela parte, não deixa nem saudade. Pessoas terroristas que matam friamente, não deixa nem saudade, não deixa. Por isso que na primeira carta de João, capítulo 1, verso 15 a 16, sede santo em toda a vossa maneira de viver. Por quê? Porque eu sou santo, disse Deus. Seria uma confusão você ser contrário de Deus. Se Ele é santo, Ele quer que nós tenhamos uma vida de santificação. Os justos clamam, e o Senhor ouve e os livra de todas as suas dificuldades. Olha a promessa aqui. Talvez vocês estão atravessando momentos difíceis, mas Deus vai cuidar de vocês. Deus vai, na hora certa, Ele vai te dar a vitória. Não te deixarei nem te desampararei. Vós não estáis abandonados, órfãos, sozinhos, porque eu estou convosco. Com os olhos da fé você enxerga. E ele diz aqui ainda: o Senhor está perto daqueles que são de coração quebrantado, humilde. Deus ama aqueles que são humildes. Ser humilde não é ser bobo, não.
Sejam humildes. E Ele salva dos momentos difíceis, de perseguições, de problema. Ele salva também o contrito do espírito, quer dizer, aqueles arrependidos de coração, que reconhece os seus erros e pede perdão dos seus erros. Deus tem prazer na pessoa humilde, que não se acham mais importante do que os outros, tenha defeito nos outros, e você é cheio de defeito. Aquele que diz a Bíblia em Mateus 7, que quer tirar o cisco dos olhos dos outros, no dele está uma trave. Olha primeiramente os seus defeitos, depois vai tirar a trave que está no olho do teu irmão. 4 versículos, viu? Muitas são as aflições do justo neste mundo. O justo passa por momentos difíceis, talvez pior do que o mundão. E muitas vezes o sofrimento é por causa de ter Jesus como Senhor das nossas vidas serem diferentes deste mundo afora, ou santarrão ali, ou crantinho ali, e aquele cheio de apelidos. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Espera no Senhor. O anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem e os livra dos seus inimigos. Verso 20 a 22, ele diz: Ele guarda, Ele protege todos os seus ossos, e nenhum deles é quebrado. Há muitos que, se pudesse estraçalhar a gente, estraçalharia. Em alguns países está sendo assim. Cristo passou por isso. Os ossos dele não foi quebrado, mas os que estavam ao redor dele foi quebrado. Mas o outro que se converteu na cruz, crendo em Jesus Cristo, sofreu isso, mas num piscar de olhos já ele estava livre daquele sofrimento e ao lado do Senhor, porque ele teve fé, ele confiou em Jesus. O outro sofreu as consequências, está longe de Deus porque não reconheceu pecador. Ele queria só descer da cruz. Se tu és Deus, o Filho de Deus, desce e salva nós também. O homem quer viver, muitos querem viver para fazer maldade. Vamos nós primeiramente ter o desejo de viver para o bem. Não nos cansemos de fazer o bem, que a seu tempo ceifaremos se não houvermos desfalecidos. O mal mata os perversos, e os que odeiam os justos serão destruídos. Todos um dia vão comparecer perante o tribunal de Cristo e vão prestar conta diante de Deus. Ai daquele que faz o mal, que quer o mal daquele que teme a Deus. Mas uma coisa não lhes dê um motivo. Não lhes dê motivo. Mas você é odiado. E ele diz aqui: o Senhor redime a alma de seus servos que lhe serve, e nenhum daqueles que confiam nele será desolado, será destruído. Nós temos uma garantia especial. Os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abala, mas que permanece para sempre, porque vocês estão na rocha verdadeira, numa casa verdadeira, não numa casa construída na areia. Vem a tempestade e leva tudo para longe. Nós estamos no Senhor, Ele é a nossa rocha, Ele é a nossa fortaleza, nos momentos de aflições. Salmos 46, verso 1. Que Deus abençoe a todos e obrigado pela paciência. Agradecemos ao Senhor, a Deus, pelo pastor Natalino, por aqui da mensagem. Agora vamos cantar o hino. Qual? 195. Pode ser.
E depois vou embora que tem um lanche aí para mais alimentar, né? 195? Vamos ver. Não olhei aqui ainda. Não, é só melhor agora, gente. 195. Eu podia tocar essa forma, mas vai tomar tempo, né? Então eu pedi para tocar essa forma, mas deixa eu
Irmão, Luciano, termina com oração. Santíssimo Deus, Pai, mais uma vez agradecendo por estar aqui em tua presença, por celebrar mais uma ceia, Senhor, e seja conseguido a oração do missionário, e com o Miguel também, seja abençoado a todos, a família também, o pastor, a família do pastor Carlinhos, a família toda também, seja abençoando, a família de todos os irmãos também, seja abençoando. Também, todos os filhos, eles possam, os Senhor possam perder, os filhos também, eles possam, porque só Jesus é o caminho, é verdade. Seja com a palavra também que foi pregada, por nossos corações, para praticar mais essa palavra, e também com quem não conhece Jesus também, possa se entregar essa vida a Jesus, que só Ele é o Salvador. Tudo isso te peço, agradeço, amém. Irmãos, amanhã, das 9, estamos estudando o Evangelho de Marcos, estamos no capítulo 9, não sei se termina amanhã. E amanhã à noite, ore a favor de nós vamos estar aqui, vamos estar em Garça, na igreja do pastor Serginho lá, Sérgio Balbo, falar com esse pastor Serginho, convidado por ele. Então nós vamos amanhã, e irmão Paulo, na casa da minha velha, e ore a favor de nós. O irmão Daniel vai ficar aqui. Hoje ele não veio, ele falou que a Maria Antônia estava no hospital, que a filha dela tinha operada, né? Ela ficava ontem, hoje e amanhã. Não, ontem e hoje. Porque não veio nem ontem nem hoje, ele falou para mim. Então ela está ficando com o pai dele lá.